vamos dar início agora à nossa última mesa redonda. Passou rápido, né? Mas vamos lá. E essa mesa redonda agora lança duas obras. A primeira delas é a Pulga Opa! A Pulga, estou misturando já um livro com outro, olha lá. A Pulga Catarina, uma história de amor. E a gente convida para vir aqui na frente a autora dessa história, a Cláudia Ferri, e a Camila Santos, que é a ilustradora. Sejam bem-vindas, meninas. E eu convido também a vir aqui com a gente a ilustradora da obra Os Pitacos e o Portal Mágico, a Mônica de Freitas. Seja bem-vinda, Mônica. Bom, para começar, já vamos para aquele esquema tradicional. A gente gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho, né, da relação de vocês já com esse universo literário infanto-juvenil. Né? Se vocês já escrevem, já ilustram, a gente queria conhecer um pouquinho a trajetória. Quem são essas mulheres que estão por trás das obras? Começa com você, Camila. Vamos lá. Obrigada. Aí, desde certo? Consumo literatura desde pequenininho. Mônica. Depois que eu terminei a faculdade, a intenção era tomar curso de jornalismo, mas eu entrei no apaixonei. Uma coisa foi puxando a outra, horas, contabilidade. E como eu dei aula muito tempo para criança, projetos sociais, projetos de educação infantil, eu acabei me apaixonando pela área de literatura infantil. Falei, não, vou por aqui. E hoje eu trabalho com algumas editoras no Paraná, tenho projetos fora do Brasil também, e tenho projetos pessoais já em andamento. O resto. Que bom, Camila, que você veio para a literatura infantil. Seja bem-vinda. Boa tarde. Estão ouvindo? O meu nome é Cláudia, eu sou advogada, eu moro em Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, mas eu sou nascida em Curitiba. Minha vida toda vivi no Paraná. Sou paranaense de nascimento e no Paraná, em Dois Vizinhos, desde os 4 anos de idade. Uma cidade pequena, mas muito acolhedora. E a literatura, para mim, é uma coisa de família. O meu avô era advogado em Curitiba e ele sempre foi apaixonado por literatura, tinha uma biblioteca enorme. O meu pai, minha mãe, meus avós todos sempre leram. A gente é um exemplo de família. Se tem uma coisa boa que eu fiz foi ensinar os meus filhos a apreciar, a respeitar os livros, a respeitar e a amar a literatura dentro das particularidades, das preferências, sempre respeitando isso. E os meus netos também, meus netos biológicos, meus netos enteados, todos eles eu busquei colocar ali a sementinha da literatura no coração deles e graças a Deus isso a gente percebe que faz muita diferença na formação do indivíduo. Por isso eu acredito na literatura. E às vezes eu me pergunto, né, mas por que uma advogada escreve para criança? Normalmente isso é um trabalho feito por pedagogos, por professores de letras, mas foi um caminho que eu escolhi como terapia. Eu acho que começou como terapia. Em 2001, eu acho que eu escrevi a minha primeira obra infantil. Eu escrevo também para adultos, contos, alguns mini contos, alguns microcontos e algumas pouquíssimas poesias. Realmente não é o meu forte a poesia. Em 2001, a minha filha, que
minha filha que está sentada ali, a Lili, minha primogênita, ela estava naquela fase difícil da vida, dos 15, 16 anos, que a pessoa não sabe o que vai fazer vestibular, não vou passar, aquela fase complicada. E ela estava assim com bastante insegurança, e eu naqueles dias me deu aquela inspiração, e eu escrevi uma historinha infantil, e a personagem era ela, era a bruxinha Lili. E essa historinha estava ali, de repente surgiu um edital em São Paulo, eu entrei e ganhei o primeiro lugar. Tive lá um livrinho publicado. Em 2006, se eu não me engano, fiz uma segunda historinha com os mesmos personagens, alguns novos. A editora gostou, publicou também. Ficou lá no esquecimento, lá em São Paulo. Eu aqui no fundo do canto lá do Paraná, no sudoeste, não tinha aquela coisa de ir para um evento. Naquele tempo não se fazia podcast, não se faziam lives. Então, quem morava ali em Jundiaí, quem morava em São Paulo, Rio de Janeiro, estava sempre dentro dessa vivência da literatura. E eu não. Então, meus livrinhos ficaram esquecidos, porque o livrinho não é só publicar o livrinho. Tem que ter todo um trabalho, né, em cima dele. Depois eu fiquei um tempo sem escrever literatura infantil. Em 2016 eu escrevi uma historinha que depois eu me dei conta que realmente havia escrito para aquele público. E apareceu um edital, o edital era para literatura, era para escrever em português, ou inglês, ou em japonês. E eu escrevi uma historinha, que eu tinha ela escrita, dei uma ligeira adaptada e ganhei o primeiro lugar lá no Japão. Só que a minha historinha ficou lá no Japão, eu não tenho livro para comercializar, ganhei 1 ou 2 ali, sabe, para ter comigo, mas também ficou aquele vazio. Aí, o ano passado, eu parei um tempo com a literatura infantil, daí nasceram os netos começaram a cobrar. E o ano passado eu tive duas historinhas que foram selecionadas para antologias, mas lá no Ceará. Também fiquei com 1 ou 2 exemplares e a mesma coisa. E, finalmente, depois de todo esse tempo, eu tive uma historinha selecionada aqui no Paraná e agora, gente, assim, foi um presente na minha vida, porque foi uma experiência completamente diferente. Quando eu tive contato com a ilustradora, né? E quando eu passei a historinha para que eu soube o nome dela, eu pensei, coitada da Camila, como é que ela vai desenhar uma pulga? Eu pensei, coitada da Camila, vai ter que ser muito artista. Aí ela desenhou e mandou 100 cores. E agora? Pulga é preta, né? Como é que você vai fazer algum detalhe ali em cima do preto? Boca, nariz, olho. Coitada da Camila. Minha neta foi me visitar. Eu peguei, eu imprimi, sem cor nenhuma, né? Só aquele esboço. Passei para ela, olha, Lívia, pinta aqui, ó, a pulguinha Catarina da vovó e tal. Quando eu vi, ela pintou a pulga de roxo, de laranja. Eu falei, por que não? Por que não? Por que a pulga tem que ser a pulga, né? Já é uma história diferente, já é um contexto completamente fora da realidade. Por que não? E daí conversamos e ela fez uma cor que ficou... Deu para fazer todos os detalhes, ela ficou uma gracinha, né? Então, na literatura infantil, acho que essa é a minha experiência, e essa agora com a Biblioteca Gralha Azul foi sensacional, né? Foram praticamente 6 meses para ver nascer minha personagem. E quando eu estava vindo, né, nós viemos de 2 vizinhos, eu, meu marido, minha filha, meu genro, e é longe, gente, olha, 5 horas de viagem. E eu pensei, meu Deus, que loucura, gente. Eu estou indo para Ponta Grossa com a minha família, um dia de semana, por causa da pulga Catarina. A pulga Catarina, que estava na minha cabeça
e que agora está me levando a minha família para um evento, para conhecer novas pessoas, né? Então, isso realmente é sensacional. A literatura é uma coisa realmente para o crescimento da gente. Ganha mais quem escreve, quem lê. Mônica? É um prazer estar aqui com todo mundo. Eu sou ilustradora e digo isso assim com a alma lavada porque foi uma caminhada, né? Eu acho que todo mundo, né, trouxe as suas histórias de vida, né, até chegar nesse lugar de fazer um livro ilustrado, seja como escritora ou ilustradora. Eu sou arquiteta de formação, trabalhei 7 anos como arquiteta. Depois fui professora de História da Arte durante uns 18 anos, mas nunca foi o meu lugar falar sobre arte, embora seja uma coisa que eu sempre gostasse, né? Mas o que eu queria mesmo era fazer. Embora eu já fizesse artes visuais, já tivesse tido contato com ilustração botânica, que na verdade foi quando eu comecei a trabalhar com cor, porque antes era só desenho, foi na ilustração botânica que eu descobri a ilustração de uma forma geral. Aí fui convidada para fazer um livro de poemas, um livro adulto de poemas, em 2017, e foi quando eu estreei como ilustradora de livros, né? E a literatura sempre foi muito presente na minha vida, é uma herança da minha mãe. Ela sempre gostou de ler, e eu cheguei a ler livros que ela lia, que ela leu em Portugal na adolescência dela. Só que foi num encontro, né, como esse que me caiu a ficha de que era isso que eu queria fazer. E foi um evento do SESC, em Curitiba, que é onde eu moro. Foi a Semana de Literatura, e teve uma palestra com o Odilon Moraes e o Roger Mello. E o Odilon estava lançando o livro dele, que era o Rosa. É um livro que faz conversa com a terceira margem do rio, do Guimarães Rosa. E ele fez um diálogo com o pai dele. E ele falou, né, sobre essas questões da literatura e do pai e do mundo interior dele. É aí que eu descobri que o livro ilustrado, né, ele era um veículo de dizer muitas coisas. É um veículo muito rico, tanto da escrita como da imagem. E foi naquele dia, eu saí daquela palestra, comprei o livro, fui lá para ele fazer uma dedicatória e saí de lá pensando assim, eu quero ser ilustradora de livros. Aí fui fazer uma pós-graduação de livro para a infância, emendei com uma outra, porque era um universo que eu não conhecia, que eu queria, né, me sentir melhor e entender o que era isso que eu estava fazendo, que eu estava me propondo a fazer. E em 2020 veio a pandemia, e nesse momento conturbado eu pedi demissão, e foi uma loucura, mas acho que depois que a gente chega aos 50, tem algumas coisas que são urgentes, e para mim foi muito urgente, e foi uma forma de me sentir viva, né? Ilustrar. Então, hoje eu digo assim, não, segunda-feira é o dia de acordar feliz, porque eu vou ilustrar. Eu vou fazer o trabalho que eu amo. Não é fácil, né, viver de ilustração. Atualmente eu estou vivendo exclusivamente de ilustração. Mas é uma coisa que eu preciso disso para me sentir viva. E então, esse convite para fazer os pitacos foi muito interessante, porque eu geralmente faço coisas muito líricas e poéticas e não sei o quê. E daí veio o texto da Bernadette, né, sobre os pitacos, que são galinhas muito divertidas. E eu lembro que eu fazia desenhos parecidos na minha adolescência. E o humor, né, essa coisa mais leve, é uma coisa que eu acho que faz parte da vida.
que traz uma leveza. E, então, eu me encontrei também no livro dos Pitacos, fazendo as ilustrações. Falando no livro dos pitacos, eu vou pedir licença aqui para vocês. A Bernadette Lacoste, que é a autora da obra, ela não pôde estar presente, mas ela me mandou um textinho aqui e pediu que eu lesse para vocês. Agradecimentos especiais à editora ABC Projetos, à Biblioteca Gralha Azul, minha gratidão pela atenção, dedicação e, sobretudo, pela confiança depositada em minha história. Obrigada por acreditar no meu trabalho, por me escolherem e por me concederem a oportunidade de realizar o sonho de lançar um livro. Esse gesto representa não apenas a concretização de um projeto pessoal, mas também o incentivo para que novas histórias possam ganhar vida e alcançar mais leitores. Quero expressar minha profunda gratidão à ilustradora Mônica de Freitas, que com sua sensibilidade e talento deu vida a cada personagem da minha história. Seu trabalho ultrapassou as páginas, transformando palavras em imagens cheias de emoção, magia e beleza. Obrigado por vestir minha imaginação de cores e formas tão especiais. Então, vamos começar falando do Pitaco, já que já está no tema. A Bernadette, quando conversei com ela sobre a obra, ela não pode estar aqui, mas eu vou dar esse feedback, e eu perguntei assim para ela, mas Bernadette, da onde que você tirou os pitacos? Porque os pitacos são personagens fantasia, que vem da fantasia mesmo. Eles não são, parecem galinhas, mas não são galinhas, são maiores, eles têm pintinhas e eles atravessam um portal mágico. Falei, da onde você tirou essa história? E aí ela me contou que ela mora em Irati, né, numa região um pouco mais afastada, não é no centro da cidade, né? E a região dos pitacos, ela entende que é a região da casa dela, sabe, aquele espaço dela, né? Aquele quintal mágico, né? E ela se sente, quando vai para a cidade, ela é como se ela atravessa uma ponte, como se estivesse atravessando um portal. E os pitacos, na verdade, são referências às galinhas de Angola, às diversas aves e criações que ela via por lá. E quando eu convidei a Mônica para ilustrar essa obra, aí eu vou aqui me apropriar de um tema que a Cláudia usou agora há pouco, numa colocação que ela fez em outra mesa redonda, que é sincronicidade, né? E quando eu chego para a Mônica, é algo diferente. Eu vi pelo traço dela que ela tinha essa liberdade estética, né? Então eu falei, eu acho que vai rolar legal. O que você acha de fazer esse trabalho de desenvolver nesses personagens diferentes que são os pitacos? Aí ela me disse, viu, eu adoro galinha. Aqui no meu ateliê tem um monte de tipos de galinhas que eu ilustro. Ela coleciona penas, né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa sincronicidade. Ela, de fato, existiu ou eu que estou pirando? Não, ela existiu, sim. Eu adoro pássaros e aves, e tanto que eu coleciono penas, né? Aí tem o pena de quero-quero, tem o pena de guará, sei lá, ganso, porque lá em Curitiba a gente tem muito parque também. E às vezes a gente está caminhando, acha uma pena, nossa, que linda essa pena, meu marido traz pena para mim, que ele sabe que eu gosto. E sabe o que me lembrou, né? Que você estava falando do mundo fantástico. Tem uma obra do René Magritte que se chama Isso Não É um Cachimbo. E daí tem a imagem de um cachimbo, uma pintura de um cachimbo. E não é um cachimbo, né? É a imagem de um cachimbo. Então, o que significa isso? Né? Que na arte tudo é possível. E não precisa ser a realidade, que os seres fantásticos existem. E coisas que a gente inventa, criações, também podem se tornar uma certa realidade naquele contexto, né?
Então, assim, sim, existiu essa sincronicidade. E eu acho que os pitacos, eh, tem uma outra sincronicidade também. O meu pai, ele faz 8 anos que ele está com Alzheimer e ele mora num outro lugar, né? Tipo uma clínica, e lá tem 3 galinhas de Angola. Então, toda semana eu vou lá visitar, tem cutia, tem a natureza, tem quero-quero, enfim. Mas as galinhas de Angola, elas têm aquela particularidade, de serem, assim, fofas, engraçadinhas, andando daquele jeitinho, né. Sim, escandalosas. E daí, às vezes, eu tô caminhando com ele e falo: Olha, pai, as galinhas, olha como elas são lindas", né. Então, eu acho que a história, e também tem uma questão desse portal, né, o portal mágico. E como é que foi a minha leitura? Porque a Bernadette disse que tem o lugar dela, né, em que ela chega em casa. Eu dou muita importância para o autoconhecimento. Então esse lugar, para mim, né, que as galinhas estão, é como se fosse o nosso mundo interior, a nossa casa, a nossa essência. Então a gente sai, a gente se relaciona, a gente encontra outras coisas, só que a gente tem eh, um ser, né, que sempre está ali. E vai ser o nosso encontro, que é a nossa verdade, que é as coisas que a gente acredita, que a gente gosta. E apesar da história ter, né, uma coisa engraçada, mas ela também me levou para esse outro universo, que é um universo que é o mundo de cada um. Cláudia, conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, porque os personagens principais são pulgas, Perdão, pode fazer a pergunta novamente? certo? Por que os personagens Ah, principais são pulgas? Por que você escolheu as pulgas para as trabalhar essa pulgas. história? Então, vamos começar pelos cachorros. Eu e minha filha somos protetoras. Hoje nós estamos afastadas dos grupos, das associações protetoras, mas nós fundamos a primeira associação protetora de animais lá na nossa cidade. Então, nós temos esse amor pelos cães, pelos gatos, por todos os animais. E, e eu acho que eu queria escrever naquele dia sobre cães, mas acabei me envolvendo na história de amor da pulga Catarina e escrevi primeiro Ela te sobre as escolheu. pulgas. Exatamente, porque a literatura é assim, a gente às vezes vai com uma ideia, mas acaba tomando um outro rumo. Só que na sequência vem agora a história dos cães também. E às vezes eu escrevo como terapia, mas eu também me identifico, às vezes, de certa forma, né? Eu me sinto, às vezes, uma pulga catarina quando eu começo a colocar obstáculos que não existem. Né? Às vezes eu quero alguma coisa, ai, mas que difícil, porque. Mas que difícil o quê? É só pular de um cachorro no outro e pronto, está resolvida a tua história de amor. No caso da Catarina. Ela entregou a história inteira, olha o spoiler. Estraguei, acabei com a história. Então, eu, às vezes, me sinto muito pulga Catarina, colocando obstáculos onde não existem, ou aumentando o grau de importância desses pequenos obstáculos que, na verdade, é tão fácil a gente superar, né? Então, acredito que foi por isso. Mas, assim, a literatura infantil ela é uma coisa muito séria. A gente tem que fazer com muito cuidado, porque uma história mal contada, uma história mal ilustrada, traumatiza a vida de uma criança. Eu sou uma criança traumatizada pela literatura infantil. Quando eu tinha uns 5 anos, a minha cidade não tinha evento nenhum. E naquele domingo lá teve uma feira do livro na pracinha. O pai deu um dinheirinho para a gente, com os amiguinhos, era bem pertinho, a gente foi na pracinha. E eu cheguei lá,
fui folhear um livrinho assim, O Barba Azul. Não sei se alguém aqui já captou o que eu quis dizer. Não quero traumatizar aqui a infância de ninguém. Mas aquele livro me traumatizou. Eu fui folhear. Gente, vocês não vão acreditar. O Barba Azul era um serial killer, né? Que casava e liquidava, né? Matava as mulheres. E na ilustração tinha um frigorífico com as mulheres penduradas lá, congeladas. Eu olhei aquilo, me deu um mal-estar, acabou com o meu dia, acabou com a minha infância, me traumatizou. Eu fiquei quieta, eu não falei para ninguém. Eu fui para cá. Cada vez que eu me lembro daquilo, me dá um mal-estar. Então, assim, literatura infantil é uma coisa muito séria. Não é porque a gente está escrevendo para criança que tem menos valor. Muito pelo contrário, o cuidado que eu tenho quando eu escrevo, e quando eu quero passar uma mensagem e escolho esses personagens, a gente às vezes traz essa coisa lúdica, como eu falei, não tem como retratar uma pulga aqui na realidade, né? Porque não tem. Mas, graças a Deus, e a equipe e a Camila, nós fizemos um bom trabalho e hoje a gente olha com orgulho, né? Com certeza que não vai traumatizar a vida de uma criança com a leitura da Pulga Catarina. Com certeza não, né? E Camila, me conta uma coisa, a gente teve um desafio aqui, que é termos de perspectiva, né? Porque a gente tinha que retratar as pulgas que vivem nos cachorros, para dar uma dimensão para as pulgas, a gente precisava criar um ambiente, mas os cachorros também apareciam nas histórias como personagens, né? Isso. Eu vou até abrir um parênteses diferente da Cláudia, nada pela literatura. Meu pai começou a faculdade de Direito tarde, já estava casado, já tinha filhos, e ele me levava para a faculdade com ele. Ele trabalhava de dia no banco e de noite ele ia estudar e às vezes eu ia para aula. Eu sempre ganhei livrinhos. Ele sempre incentivou, se ele me via rabiscando, ele trazia papel do banco, se ele me via lendo alguma coisa, ele comprava um livrinho. E eu sempre fui apaixonada, tanto que na hora de dormir, eles vinham apagar a luz e eu ficava com a lanterna debaixo do lençol, lendo, não conseguia parar. E quando eu recebi o livro da Cláudia, eu procuro assim, para cada livro, eu procuro trazer, por mais que eu tenha um traço, que eu tenha um estilo, como a Mônica também tem, eu procuro trazer uma característica particular para aquele livro. Então, a primeira coisa, beleza, vamos pesquisar sobre pulga. Falei, gente, não vai dar certo. Eu vou desenhar uma barata, não vai ficar bonitinho, vamos lá. Então, me veio, eu lia texto, geralmente eu baixo no celular e fico lendo várias vezes até criar uma afinidade com aquele texto. Então, eu falei assim, lembrei muito dos primeiros livros da minha infância, que recentemente encontrei até alguns num sebo antigo, Curitiba. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu precisava de um desenho, de um traço mais lúdico, que nem cobrisse o texto, né, tirasse o brilho do texto e nem sumisse também no meio da história. Eu falei, vou trazer isso mais perto para a perspectiva da criança. Sou uma pessoa apaixonada por cachorro. Se eu estiver conversando e ver um cachorro, acabou a conversa. Já me distraio, já vou ali querer me brincar com o cachorro. Eu falei, beleza, perspectiva. E uma coisa que eu usei também bastante de referência, não sei se alguém lembra, na minha infância, um filme muito que passava muito na sessão da tarde era Benji. Era sobre um cachorrinho vira-lata e as aventuras dele. E era um cachorrinho que hoje seria um caramelo peludo, vamos dizer assim. Então eu falei, já sei como é que eu vou fazer. Então comecei a pesquisar, comecei a olhar raças de cachorro, vira-latinha, de conhecer. Falei assim, esse espaço tem que ser gigante, ela tem que representar sem que você não entenda que ali é um cachorro. Tanto que foi também o trabalho da cor, de descobrir que cor que eu vou fazer preto. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de usar preto nos livros. Apesar de ter bastante roupa, bolsa preta, mas eu uso muito pouco. Então, eu falei assim, eu fui naquele estudo da cor para ver o que poderia contrastar e também combinasse com a história, que você conseguisse identificar o cachorro, as diferenças de raças, né, a poodle e o cachorro vira-latim. E foi surgindo. E eu começava, eu rabiscava. Eu sempre tenho um caderninho, uma caneta na bolsa. Sempre. Aí botava as canetinhas e ele no. Hoje eu trabalho durante o dia. Foi um desafio, né? Porque quando eu conheci a Gralha Azul, eu estava começando o trabalho, uma nova jornada, uma necessidade pessoal.
E eu fui... O tempinho que eu tinha ali envolvendo em final de semana era totalmente voltado para o livro. Lá, já que eu vou começar com um cachorro caramelo, uma coisa mais sutil, vamos trabalhar cores vibrantes. Tentei trabalhar o elemento assim de uma forma mais simplificada para que quando a criança visse a história, quando ela olhasse o livro, ela se identificasse. Eu sei desenhar, eu posso fazer uma pulga também. E simplifiquei, né? Porque por mais que eu pesquisasse sobre livros educacionais falando da pulga, não tinha jeito. Eu só via barata. Só conseguia visualizar uma barata. Falei, gente, não vai dar certo. Vamos mexer nisso aqui. E que tinha um ano atrás, eu tinha feito um livro sobre formiga. Eu falei, cara, eu vou trazer um pouquinho desse aspecto da formiga, mas distorcer um pouquinho as proporções, brincar com essa história do quadrado. Ele remete a uma coisa mais séria, mas que ele contrastaria bastante com o resto da ilustração sem deixar tão sério. Então, quis brincar muito com essa coisa do traço mais solto, da coisa mais lúdica, mais sutil e menos informação, para trazer a leveza que a história tem, sabe? A melhor parte foi desenhar os cachorrinhos, fazer a foto final da Cláudia. Para mim, quando eu já tinha ideia, eu falei assim, será que ela tem cachorrinho? Vou perguntar se ela não quer. Aí a editora propôs fazer, falei assim, não, com certeza manda as fotos, nominho de cada que a gente coloca lá. Mas foi assim uma experiência muito bacana, apesar dos percalços que teve no caminho da dificuldade, porque a empresa hoje você sabe, né? Ela quer resultados, ela não quer saber quem é você dali para fora. Mas eu me realizo a cada livro. Foi para mim está sendo muito especial vir aqui ver a pulga materializada em painel, nos projetos. É muito, muito gratificante mesmo. Ver ela assim no papel. Ai. E, Mônica, Pitacos é uma história muito divertida, né? A gente vê algumas ilustrações das confusões dos pitacos na cidade e a gente se diverte com a ilustração. Você começa a imaginar, é como se fosse quase um desenho animado que você consegue ali visualizar na estática. Visualizar ali através de uma imagem estática. Para você foi divertido também fazer essas cenas? Super. Nossa, eu às vezes, eu não sei se acontece com todo mundo, mas a gente, né, se o personagem está sorrindo, a gente está sorrindo também, né? E se o personagem está triste, né, a gente acaba assim acontecendo uma troca, né? E os pitacos estavam sempre sorrindo. E eu às vezes faço detalhes demais, né? Então eu me freio um pouco para não fazer tanta coisa, não colocar tantos elementos. Mas no caso dos pitacos tem umas cenas, sei lá, tem a cena que eles chegam na cidade, né? Eles passam pelo portal e chegam na cidade. Aí eu comentei, sei lá, fui fazer um lanche e falei assim, nossa, por que eu coloquei tantos personagens? Tinha acho que uns 24 personagens, entre cachorro e gato e criança e adulto, e o motorista de ônibus. Mas tinha que ter. Porque a confusão estava muito grande. Os pitacos, imagina, eles vivem num lugar muito calmo. Então, eles chegam, né, naquele trânsito, na cidade. Eu achei que eu tinha que mostrar aquele caos, né, por meio das ilustrações. E acho que foi assim. O que mais você perguntou? Desculpa que eu viajei aqui. Não, foi sobre essa questão se foi divertido mesmo para você, esse pitoresco que a gente sente ao ver as imagens do Pitaco, se foi alguma coisa que te tocou, mas pelo que você está me dizendo, foi exatamente isso, né? Um sorriso em cada ilustração. Foi muito divertido. Eu acho que foi assim uma oportunidade de exercitar essa coisa lúdica, sabe? Da infância. E que, às vezes, eu, pelo menos, sou uma pessoa muito séria, sabe? Então, o humor, para mim, eu preciso disso. Eu preciso ter, né, coisas que me levem para esse mundo do lúdico. Então, o Pitaco, acho que foi uma oportunidade. E essas ilustrações, elas ganham a gente também, né? Sim. E quando eu cheguei aqui, vi os pitacos aqui grandes, assim, tipo de pelúcia. Os pitacos maravilhosos, né? A gente amou os pitacos. Gente,
Achei uma graça. A proposta foi justamente essa, já que os pitacos invadem tudo, por que que eles também não podem invadir o nosso festival, né? E aí a gente achou também um outro artista louco como a gente, que topou Foi fazer muito os legal. pitacos. Paulinho, grande artista. É, Vamos voltar para a pulga Catarina, então. As pulgas têm um problema tão complexo, elas sofrem tanto, né? E a resposta para tudo é tão simples, né? A beleza da obra está justamente nessa simplicidade, né? Dessa maneira mais tranquila de parar e olhar para os problemas. É, essa era exatamente a proposta. Nós vivemos assim, né? Colocando obstáculos, sofrendo, é difícil, não consigo, não posso, é muito longe, é impossível. E às vezes não é. Ou, se não é tão fácil, um pequeno esforço, é só enxergar um pouquinho, um pouquinho mais de objetividade. E, como eu disse, eu me sinto muito pulga Catarina frequentemente. E a história é essa, as pulgas, então a pulga Catarina está ali sofrendo, o amor dela vivendo num outro cachorro, e aquele amor impossível, e de repente encontram a solução, né, numa pulga mais, mais experiente, uma pulga mais sábia, traz para eles uma que estava ali, diante do nariz. Não enxergavam porque ficavam criando esses. Tudo resolvido com um simples pulo. Exatamente. E Camila, eu estava conversando com a Camila antes da gente iniciar as mesas redondas, né, sobre as experiências a partir das obras, né, Camila, sobre o cachorro que a gente acabou trazendo também, e essa importância da gente trabalhar a literatura em diversos aspectos, para além do texto do livro, para além da própria ilustração, ou juntando tudo isso, né, provocando as pessoas para repensarem, para refletirem, para buscarem experiências a partir das produções literárias. Sim, eu estava até comentando com a equipe lá fora que eu vim no ônibus e vim avisando o pessoal pelo WhatsApp, eu tô chegando. Quando eu cheguei aqui, eu me emocionei. Eu achei, assim, incrível, tanto que como as obras estão conversando, é um setor conversam entre si, mas como deu oportunidade para as crianças interagirem. O pula-pula, os pássaros as galinhas, né, pelo pátio, eu achei interessante. Eu falei, é a primeira vez que eu vejo isso. Não só o Bob Goods, né, vamos dizer assim, o livrinho, as crianças pintando personagens. Achei interessante trazer a realidade deles, que é esse livrinho de colorir que tem hoje, mas também fazer com que eles interajam com os personagens, com a história. É a primeira vez que eu vejo. Eu me emocionei bastante, achei assim muito, fiz várias fotos, já mandei para Deus do mundo. Olha que interessante, que diferente. Esse é a pulga, hoje eu tenho em média de 31 livros no portfólio. Eu me mudei para Curitiba, voltando o pensamento justamente para essa carreira, para trabalhar com. E dos projetos, lançamentos que eu já fui, é a primeira vez que eu vi a criança interagindo com o personagem de formas inimagináveis. Quebra-cabeça, o joguinho, o livrinho de massinha também lá exposto, as artes. Eu não sabia para onde olhar. Aí eu pedi para eles, olha, tira foto comigo aqui, tira foto para mim. Achei incrível, sabe? Não tem como assim você focar num lugar só. Eu pude observar tudo, registrei tudo também, né? Projetos que tem aqui, para mim foi assim, eu não conhecia a dimensão da Gralha Azul antes de ser indicada, foi inclusive uma indicação de uma professora e de um curso que eu participo, não para profissionais, mas para leigos. Eu falei assim, não, eu quero estar no meio de gente que desenha, eu quero conversar sobre literatura. Eu cheguei a fazer curso de escrita criativa para poder conversar mais com o autor do livro. Porque tenho histórias, tenho pretensão de ser escritora, não sei ainda. Mas, assim, eu acho que me aproxima mais. Porque, como eu falei anteriormente, acho que cada livro ele pede um traço, ele pede uma
prospecção com a história, né? Como é que eu vou representar? O que que isso pode chamar atenção ou não? Então, o espaço para mim assim foi uma. Eu já sou muito, como o pessoal chama em Curitiba, piá. Eu sou muito guriazinha de chegar e me encantar de mexer nas coisas, apesar de que eu quase com 50 já. Mas eu me encanto. Os livros ali, conheci o projeto, já peguei vários livros. E é legal. Inclusive, conversei com várias pessoas e como é difícil hoje você apresentar um livro para uma criança. Dizer, olha, é gostoso, é divertido estar aqui. Eu consumo livros de arte, mas também consumo vários livros. Eu acho interessante, aí eu quero ver como foi aquela visão assim, como que ela utilizou essas cores, da onde que ela trouxe essa ideia. Você acaba criando uma outra perspectiva até mesmo para filme, para desenho, animação. Fala só que interessante a utilização das cores ali, a forma da perspectiva. Porque você vê, como você falou, né? Trabalhar a perspectiva de uma pulga e, ao mesmo tempo, dar a entender para a criança que ela está ali no meio dos pelinhos do cachorro. Ela não está ali na terra. Então, foi bem divertido, sabe? E poder ver o livro fora do material impresso, mas, assim, as crianças interagiram, foi muito divertido. Fotografei algumas, conversei com outras, assim, eu falei assim, fui eu que desenhei o livro, aí elas ficavam querendo saber como é que você fez e tudo mais. É lindo, sabe, assim, você vê o livro sair, a história sair do livro e poder interagir com as crianças. É a primeira vez que eu vejo e eu tô encantada, cara. Não tem, você não sabe para onde olhar primeiro. Tá muito lindo mesmo. A literatura é encantadora, né? E abre portas, assim, para muitas coisas, né? Eu vou abrir agora para as perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Carla, depois a Catarina. Boa tarde. Agora me ocorreu que eu gostaria de ter perguntado para todas as ilustradoras. Tem uma anedota interessante, né, literária. O ilustrador primeiro ilustrador, né, o original ali da Alice no País das Maravilhas, o John Tenniel, se deparou com um grande desafio, né? O Lewis Carroll escreveu um capítulo a mais que acabou sendo tirado do livro, não sei se todo mundo conhece essa história. E o capítulo chamava O Marimbondo de Peruca. E o John Tenniel tentou muito, muito, muito desenhar esse marimbondo, ao ponto de dizer assim, olha só, você vai ter que tirar esse capítulo do livro que não vai ter como ilustrar, não. E eles tiraram, né? Então tem muitas edições que vêm com esse apêndice, né, desse capítulo. E aí hoje é um desafio, continua sendo um desafio para vários ilustradores, né? E aí, isso, lógico, ele desistiu porque ele estava procurando ali a correspondência, né, de imagem do texto com a ilustração, né? Olhando para todo mundo que ilustrou aqui embaixo. Eu queria perguntar, porque eu fiquei muito curiosa, se vocês já se depararam em algum momento, assim, que vocês estavam procurando uma correspondência e tiveram que abrir mão e ir para outra possibilidade, assim, para poder formular e criar uma ilustração para esse texto, assim. Se já tiveram um desafio a esse ponto, assim, que você comentou aqui, né, o Pitaco, a Pulga, já foi um desafio, né? Mas teve algum momento que vocês tiveram que pensar outra coisa, não tem como ilustrar, vão ter que pensar em outro, mudar todo o projeto, porque não conseguiu achar essa correspondência. Alguma coisa em relação a isso, que à vontade. Então, eu não me lembro de um caso assim específico, né? Mas já aconteceu de criar um personagem e depois, porque é interessante deixar assim um tempo para amadurecer, né? Na escrita também acontece, na imagem também. Às vezes, sei lá, cria, faz aquela ideia primeira e depois volta, né? Depois de uns 3 dias, depois de uma semana, volta. Deixa dormir isso. Aí, olha, porque não é. Né? E é interessante isso, né? Esse ponto que a gente... Quando que é? Não é? Quando que chega num ponto?
Já aconteceu daí de mudar, claro, né? Porque realmente não estava trazendo aquela atmosfera ou aquela ideia ou aquela conversa que é a que teria que transmitir, né? Que tá dentro assim da possibilidade da expressão mesmo. Acho que é isso. Bom, eu acho que, além dos desafios, né, insetos são os piores para trabalhar. Porque, dependendo de como você desenha, a Mônica, que não me deixa mentir, você pode traumatizar uma criança, realmente, não é complicado. Eu, inclusive, já redesenhei um livro inteiro, porque não era nem inseto, era uma menina, a personagem. Porque eu acho que o desafio maior não é o personagem, é você conseguir atingir a expectativa do autor. Por quê? Eu tenho um exercício para todo livro que envolve animal. Primeiro que eu prefiro, quando são bichinhos, quando não é pessoas em si, eu tenho um tempo de estudo do animal, eu vou desenhando, tem tantas patas, aí deixo aquilo na gaveta por uns 2, 3 dias e depois eu volto, agora eu vou simplificar. Eu tenho uma dificuldade absurda com estampas, eu sou uma pessoa muito minimalista. Então, eu já trabalho para poder colocar mais informações. E meus trabalhos acabam sempre bem minimalistas. Aí, o que eu faço? A primeira etapa é o estudo, gaveto, espero um tempo, aí eu volto. Agora eu vou simplificar. De 6 patas, você vai ter 4. Vamos botar essa cabeça, fica maior, fica menor. Então, quando me agrada, enquanto ilustradora, eu mando a proposta. Eu falei, beleza, dá uma olhada. Se a autora encontrou ali naquele desenho o personagem dela, pronto, agora é só colorir, vamos estudar as cores, mas assim, a minha preocupação principal não é se eu vou precisar, porque eu já, como eu falei, já não foi uma vez o autor ele vem com uma imagem específica na cabeça. Tem editoras que vêm com referência, eu peguei recentemente um livro, o livro estava praticamente inteiro já pronto, inteligência artificial. Muito bem desenhado, com sombras, com 3D, não sei o quê. Aí eu peguei e falei com a editora, falei assim, olha, ela tem ciência do traço, é um desenho animado, é meio Turma da Mônica. Não, ela só usou como referência. Eu trouxe para o meu traço a visão do autor. Simplifiquei, coloquei um pouco mais de cor, mais suavidade. E foi aprovado. Esse último foi aprovado assim como a Pulga Catarina, sem necessidade de muitas alterações. Mas acho que o desafio maior do que trabalhar um personagem, trazer para aquela identificação, isso é uma pulga, não é tão grande assim. Acho que o desafio maior é você conseguir que o autor veja naquele desenho a pulga. Porque uma criança, você vai pedir para ela desenhar um cavalo, se ela fizer uma bola, 4 patinhas e uma cabecinha, para ela é um cavalo. Então, assim, se a autora se identificou, beleza, a minha história está aqui, a gente consegue colocar a cor, colocar o clima da história, a criança vai se identificar. Porque eu paro, quando eu vejo assim, as artes, eu coloco elas todas juntas, às vezes espalho os rascunhos no chão, inclusive os rascunhos desse eu fiz todo à mão, eu mandei para as meninas, e vejo, eu leria, eu compraria esse livro. No meu quarto já não tem nem mais espaço para livro, de tanto que eu compro. Aí eu olho assim e falei, leria, então vamos trabalhar mais. Então tem aquele tempo de descanso, tem um tempo de estudo, para também não posso fazer uma pulga com orelhas de cachorro. Não teria nada a ver. Acho que o desafio maior não é nem tanto o personagem para mim, é mais que o autor olhe aqueles desenhos e encontre a história dele nos desenhos, por mais minimalista que sejam, sabe? Eu tenho uma pergunta para a Cláudia, que a gente já conversou pelo Instagram, e desde o primeiro dia que eu li o livro dela, eu tenho essa pergunta, né? Qual que foi a sua inspiração para o nome da Pulga Catarina, né? Que a personagem ali é minha xará, né? Então tenho muita curiosidade para saber, né? Se você tem alguma inspiração específica para o nome dessa personagem. Catarina, você estava aqui na primeira turma? Não estava, né? Nós falamos sobre sincronicidade. Quem sabe tenha sido uma sincronicidade para agora eu estar aqui conversando com a Catarina. Quem sabe, Catarina, né? Quem sabe? Esse mundo tem tantas voltas, tantas. Quem sabe foi isso? Foi mera inspiração.
E parece que não foi à toa, né? E muito bonito teu nome. Conversamos sobre isso, né? Catarina, nós não temos, não foi inspirada nela, porque essa história é mais antiga. Nós não temos pulga Catarina, mas nós temos a Catarina, que é a nossa caramela, ó. Então, mostrando ela, que ela é um doce. É uma Adotada. adotada, é uma das resgatada. mais amorosas que a gente tem. Mais alguém? Então, meninas, quero agradecer a participação rica de vocês nessa debate, nessa conversa. Eu acho que agrega muito, traz muita inspiração. E ao final dessas 6 mesas redondas, eu quero agradecer muito vocês, porque eu aprendi muito também, né? Porque discutir a literatura, conversar com autores, saber sobre intencionalidade, sobre técnicas, sobre processos, sobre vivências. Isso ajuda a construir muito uma perspectiva, né, de olhar para a literatura infanto-juvenil, até onde ela pode chegar, como ela pode tocar e, mais que isso, transformar, né? Porque a gente acredita muito nisso, né, no poder de transformação com a arte. E eu sou como você, eu espero chegar segunda-feira, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de manusear. Cada livro de vocês, a gente trabalhou assim com muito amor, muito carinho, pensando em cada texto, em cada ilustração, em cada profissional, em discutir, em agregar com vocês, em trazer para o perto. Então, cada livro, de fato, foi tratado assim com muito amor e carinho. Cada livro a gente parou para pensar, para discutir, porque a gente também queria trazer para o público essa referência, né, de uma biblioteca paranaense com os nossos profissionais, mas trazendo material de qualidade, né, uma referência que de fato possa ser compartilhada, né, levada para as escolas, que as pessoas possam. E os acessos têm sido muito, em várias partes do mundo, inclusive. Então, assim, tem sido muito legal essa experiência. Aquela nossa meta de acessos, né? Quando a gente manda um projeto, a gente sempre tem que mandar quais são as metas do processo. A gente bateu assim logo na primeira semana, assim, foi muito legal. Isso quer dizer que as obras estão sendo lidas, né? E para o autor isso é muito importante, né? E aí eu falo como autora também, né? Porque escrever ao acaso para o Brasil, é um bel prazer, só para dizer que tem um livro na estante com o seu nome, não funciona, não é só dizer, eu preciso plantar uma árvore, lançar um livro, não é bem assim, né? Se ele não tiver empatia, se ele não tiver uma proposta, um propósito, se ele não chegar, se ele não tocar alguém, não adianta nada dizer que escrever um livro, né? Então, é essa prática, né, esse encontro, né, entre autor e leitores. E assim, quando a gente publica um livro, ele tem asas, não é? Porque não é mais o que eu imaginei, o que a ilustradora imaginou, né? É a leitura que o leitor faz, é a interpretação que ele dá, né? São as referências, o repertório pessoal dele que vai impactar, né? No modo como ele recebe, como ele lê e como ele passa adiante a obra, né? Então, aí a gente está falando numa rede muito grande de sincronicidade, muitas vezes, ou de falta dela, né? Quando você pega um livro do Barba Azul, né? Ou ao contrário. Mas eu acho que é isso que acaba funcionando, que acaba fazendo da arte algo assim tão específico. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todas vocês por esses momentos maravilhosos e a todos os nossos parceiros, né, que nos ajudaram a viabilizar esse projeto. Então, a Lei Municipal de Incentivo a Eventos de Fluxo Turístico, que possibilitou a gente realizar esse evento, a Continental, que é uma das nossas parceiras, ao SESC Estação Saudades, que abriu as portas aqui para a gente pelo 2º ano consecutivo.
para que pudéssemos estar aqui, ao pessoal do Departamento de Jornalismo, curso de jornalismo, pessoal do Núcleo de Produções Audiovisual, que todos esses dias esteve aqui presentes conosco, e todos os parceiros que nos ajudaram a tornar realidade mais esse festival. Obrigada de coração a todos e espero que a gente se encontre muitas vezes mais em rodas como essa.